Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez nós nos alegramos pelo privilégio de estarmos no dia do Senhor, juntos, online, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aguardando alguns irmãos entrarem e nós iremos dar o início dos nossos trabalhos no dia de hoje e iremos trabalhar inicialmente a exposição da Palavra de Deus com o nosso seminarista Daniel Elias. Estou aguardando Daniel fazer aí a solicitação para a gente ficar online juntos. Obrigado pela presença de todos. Enquanto isso, nós estamos ouvindo um louvor com o Projeto Sola. Graça e paz, Daniel. Bom dia, meu querido. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Coisa boa a gente estar reunido mais uma vez, não é? É Glorificar verdade, amém. exaltar o nome dele. Isso é uma maravilha. Então a gente vai orar e após a oração, amados, Daniel vai nos trazer a reflexão da parte de Deus para os nossos corações, para a nossa vida. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, em tua trina presença, Senhor, nós glorificamos e exaltamos o seu nome porque nós reconhecemos que só tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te glorificamos, te exaltamos porque o Senhor reservou esse dia, o dia do Senhor, para que teu povo tenha o privilégio de se deleitar na tua trina presença. Que nós rogamos nesse momento é que cada ato aqui realizado seja direcionado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Ó Salvador, nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos que o Senhor use a vida de Daniel, que por meio dos seus lábios, tua palavra atinja nossos corações para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente ler, deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos estão conseguindo me ver? Porque para mim tá tudo preto aqui. Escureceu realmente, Daniel. Deixa eu ver. Agora, Apareceu? agora, apareceu. Para mim continua sem aparecer, mas se tá tudo me vendo, então tá tudo certo. É, qualquer Problema coisa a gente nenhum. sinaliza. Tá ótimo. Meus irmãos, é um prazer, como o pastor falou, estarmos juntos mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus. Que nesta manhã possamos estar louvando e agradecendo o seu nome. E eu queria trazer uma breve reflexão, porque a gente ainda tem o estudo a seguir. Eu queria trazer uma reflexão para os irmãos no livro de Salmos número 47. A gente vai estar refletindo aí em Salmos de número 47, dos versos do 1º até o verso 4. São esses 4 versos aí para a gente estar fazendo a reflexão nesta manhã. Salmo número 47, do verso 1º ao verso 4. Para a gente ganhar tempo, eu já vou seguir na leitura, tá bom, irmãos? O texto diz o seguinte: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Amém. A gente já sabe, né, que o livro de Salmo é um hino de cânticos
que foram compostos por diversos autores em diversas ocasiões, em diversos momentos da história da vida do povo de Israel. Você tem salmos tão antigos quanto aqueles que são atribuídos à autoria de Moisés, quanto os salmos davídicos, que são aqueles atribuídos à autoria de Davi. Então é um espaço de tempo de centenas de anos compondo canções que aprove Deus reunir neste livro para a edificação da sua igreja. Essas eram sempre compostas com esse intuito de louvar e engrandecer o nome de Deus, principalmente nos seus momentos litúrgicos de Israel, durante o culto de Israel, os momentos culticos. Mas a gente também consegue perceber, fazendo a leitura do texto, que há diversas características que são bem particulares de cada salmo. Então você tem salmos que expressam emoções, sentimentos, perspectivas diferentes de um autor para outro. Então, quando a gente vai dar uma estudada mais a fundo no livro, a gente percebe que há algumas classificações, já que existem essas características distintas. Por exemplo, você tem salmos que são salmos de lamento, que é normalmente onde o salmista está passando por alguma situação difícil, está contando a Deus o que ele está passando. Você tem os salmos de gratidão, que é onde o salmista está agradecendo a Deus pelo que ele tem vivido. Você tem os salmos que ele chama salmo de sabedoria, que são os salmos que falam da sabedoria de Deus, da sua palavra, do seu conselho. E você tem esse salmo que a gente leu agora, que se enquadra na categoria de salmo de reinado. O salmo de reinado é aquele salmo que traz a perspectiva onde aquele que louva ao Senhor, o povo de Israel, na hora que o salmista estava compondo, ele consegue reconhecer tranquilamente que o Senhor Deus, a quem ele serve, ele é rei, não só sobre Israel, mas é rei sobre toda a terra. O salmo de reinado, ele carrega consigo a característica do reconhecimento da grandeza, soberania e superioridade de Deus frente a tudo e todos. Como aquele Deus é que tem o domínio sobre tudo, que governa sobre tudo e que nada está fora do seu controle. Então ele reconhece no próprio salmo que Deus é o grande rei de toda a terra. Essa é a característica do Salmo 47. E eu acredito que ele se identifique bastante conosco. Porque se estamos aqui nesta manhã, eu quero crer que nós compreendemos que há essa característica, há no ser de Deus esse poder e esse domínio. Deus é aquele a quem cremos que tem o governo de tudo e de todos. Deus é aquele que é soberano sobre toda a terra e por isso está no governo de todas as coisas. Independente daquilo que os homens venham a fazer ou que deixem de fazer, do que comentem ou deixem de comentar, ele é rei absoluto e esta é uma verdade da qual nós não negamos em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Se nós entendemos desta forma, se nós cremos assim como aqueles que fizeram a composição desse salmo, então algumas verdades que estão no salmo que se aplicam às nossas vidas. A primeira verdade é que está no verso 1. Perceba que no verso 1 o salmista convida a todos e dizendo o seguinte: batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Por reconhecer quem Deus é, a primeira coisa que o salmista faz é convidar todo mundo a louvar a esse Deus. E louvar com alegria, com gratidão, com a expressão de prazer nas nossas vozes, nos nossos lábios. Se reconhecemos que Deus reina sobre tudo e todos, o louvor estará constantemente em nosso viver. E esse louvor não é por algo que eu sou obrigado a fazer. Não é por uma imposição. Não é por uma obrigação. Mas é pelo prazer de saber que eu tenho louvado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este louvor não se limita a mim. Porque perceba que o salmista não está se referindo apenas a ele, mas como era de costume do próprio povo, ele está chamando todo mundo que está ali junto, está dizendo: vamos louvar a este Deus que reina. Se reconhecemos a soberania de Deus sobre tudo, aqueles que passarem por nós devem ser convidados pelas nossas vidas a louvar ao Senhor. A nossa vida é expressão de louvor ao nosso Deus. E aqueles que estão perto de nós têm que ver isso em nós.
Aqueles que estão conosco devem ser convidados a este momento de louvar e engrandecer ao nosso Deus junto conosco, porque esse é um desejo que está no nosso coração e vivemos ardentemente buscando louvar e agradecer ao nosso Deus. Essa é a primeira verdade que o Salmo nos traz. A segunda verdade que o Salmo nos traz é que aqueles que reconhecem esse Deus e esse seu governo sobre tudo e todos, reconhecem que esse louvor que é dado a Deus é por algo que é intrínseco ao próprio Deus. Amém. Observe que ele diz o seguinte: pois o Senhor é tremendo, é grande rei de toda a terra. O pois está se referindo à situação anterior. Então ele está dizendo que está louvando a Deus porque esse Deus é tremendo e grande sobre toda a terra. O que é que o salmista nos ensina com isso? Que aquilo que nos faz louvar a Deus, aquilo que nos traz satisfação em Deus, aquilo que nos traz alegria em Deus, não é algo que ele fez. O que Deus fez em nossas vidas é passível de louvor e glória, sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza disso. Tudo que Deus fez é maravilhoso e nos faz louvá-lo. Nos faz louvá-lo. Mas o salmista não nos convida a olhar para isso na hora que estamos louvando. O salmista também não nos convida a estarmos atentos ao que ele vai fazer e enxergando ou crendo no que ele fará, louvarmos a Deus. Também não é isso que o salmista traz. De fato, isso também é motivo de louvar a Deus. Mas essa não é a preocupação do salmista nesse momento. Porque o salmista desperta no povo a preocupação que o povo tem que ter de entender que o que Deus fez ou deixa de fazer, que o que ele vai fazer ou vai deixar de fazer, que se ele não fizer nada por mim, de uma maneira que eu não consiga compreender ou contemplar aquilo que ele tem feito ou que ele fará, ainda assim eu tenho motivos de sobra para louvar a Deus. Porque eu não o louvo por algo que é relacionado a mim, por algo que está sendo feito a partir da minha perspectiva. Eu não o louvo a partir do meu eu, daquilo que me beneficia, daquilo que me traz benefícios, garantias, mas eu louvo a partir de quem ele é. O motivo de louvar a Deus não está em mim, mas está nele. O motivo de louvar a Deus não está na circunstância, mas está no próprio Deus. O motivo de louvar ao Senhor não está na situação do nosso país, mas está no que ele é tremendo e rei dos reis. A palavra tremendo vai denotar o seu poder e majestade. Quando o salmista usou porque ele é tremendo, ele quis dizer porque ele é poderoso, porque ele tem todo o poder e toda a glória. O salmista o louva pelas características que estão pertinentes ao nosso Deus. Aqueles que entendem que o Senhor é rei conseguem compreender que ele é poderoso. E isto é motivo para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Louvamos a Deus por quem ele é. E normalmente eu dizia muito nos cultos, né? Digo, se daqui para frente Deus não fizer nada por mim, se eu perder tudo, e eu perder meus bens, e perder meus familiares, e perder tudo que eu tenho, mas a companhia de Deus, o ser de Deus sobre a minha vida, a sua presença no meu caminhar, a glória expressa por ele no meu viver, isso é motivo para louvá-lo eternamente, sem que eu pese nenhuma das coisas que ele fez, nem nenhuma das coisas que ele falar, porque nós o louvamos por quem ele é. Amém. A terceira verdade que o Salmo nos traz, e eu queria compartilhar com os irmãos, é que louvamos ele por quem ele é e porque compreendemos que tudo o que vivemos, tudo o que temos, tudo o que conquistamos, foi ele que fez em todo o tempo. Veja o que o salmista diz no verso 3. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre nós os pés das nações. Você olha para a história de Israel e você vê Israel uma nação desse tamanho. E vê Israel vencendo impérios. Vê Israel vencendo batalhas inimagináveis e impensáveis. Você pega a história de Israel e, em determinado momento, Deus disse o seguinte: Israel, o exército está muito grande. Manda todos os covardes ficarem. E no final da seleção que Deus faz, sobram 300 homens. 300 homens para vencer um exército que do outro lado tinha mais de 30 mil. Israel vence a batalha. Em outra situação, Deus convida o povo a guerrear e Deus diz: vocês não vão nem desembanhar a espada. Vocês só vão tocar as buzinas e quebrar os cântaros.
O povo de Israel faz exatamente o que Deus manda fazer. Eles tocam a buzina e quebram os cântaros. E a vitória é alcançada sem o povo nem tirar a espada da bainha. Por que é que Deus faz isso? É para mostrar ao povo de Israel que quem dá a vitória nas batalhas é Ele, não é Israel. Quem alcança as conquistas para o povo de Deus é Ele, não é Israel. Quem faz Israel chegar onde Israel está não é a força de Israel, mas é o Deus de Israel. Então, como é que se aplica a gente? É simples. É só você olhar para você. Olhar para tudo que Deus já lhe deu. Olhar para tudo que hoje você tem. Olhar para tudo que hoje você é. E você olhar para isso e dizer: caramba, não foi eu. Não foi a minha sabedoria. Não foi a minha força. Não foi a minha riqueza. Mas foi Deus que me deu. E por isso, glória e honra seja dada a todo ele. O salmista, quando escreve o verso 3, ele está dizendo: louvado seja Deus, porque eu sei que tudo que eu tenho provém do Senhor. Porque ele se reconhece incapaz de chegar onde ele chegou. E ele atribui o fato de ele estar onde ele está, a grandeza e soberania de Deus sobre a vida dele. Irmão, se estamos aqui, você está aí, se estamos onde estamos, agradecendo e louvando a Deus, é porque Deus nos trouxe até aqui. É porque a soberania de Deus está conosco e nós não temos do que nos gloriar. Não há motivos em nós para trazer glória a nós. Porque tudo que aconteceu em nossas vidas foi porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava operando em nosso viver. Pegue tudo que você tem e esqueça que foi você que alcançou. E atribua glória, honra e majestade ao Deus que fez com que verdadeiramente você estivesse onde você está. A Ele toda a honra e toda a glória. Por fim, para a gente não se estender mais, que temos um estudo maravilhoso pela frente, eu queria compartilhar a lição do verso 4. O verso 4 ele diz o seguinte: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, quem ele ama. No verso 4 ele vai dizer que Deus foi quem deu a herança a eles. É de Deus a herança que eles têm, porque a glória a Jacó, a glória é descendência de Jacó, e ele consegue reconhecer que Deus o ama. Amém. Aquele que reconhece que Deus é rei, tem a compreensão que Deus o ama. Meu irmão, a gente podia passar o resto do dia falando só sobre o amor de Deus sobre nós. É verdade. Mas eu quero dizer a você o seguinte: se você compreende que Deus ama você, se você tem a certeza que Ele lhe ama, então descanse no Senhor. Porque a sua palavra vai dizer que Ele prova o seu amor para conosco todos os dias, quando entregou o seu Filho por nós, quando ainda éramos pecadores. A sua palavra também vai dizer que se Ele foi capaz de dar o seu Filho por nós, o que mais Ele não nos dará? Irmão, descanse no amor de Deus. Esse amor é sublime, maravilhoso e misericordioso. Amém. Entenda que se fosse depender de você, você não fez nenhum para estar na presença de Deus hoje. Mas é um amor incondicional, indescritível, inenarrável, que nos coloca diante da presença do Pai hoje. E em Amém. adoração prestamos um culto de adoração e louvor a Ele. Que Deus abençoe, que estejamos cientes de que Deus é Rei e que essas verdades não saiam das nossas mentes. Que em tudo o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe minha igreja, Deus abençoe pastor. E Amém, querido. em paz. Amém. Amém. Deus os bendiga. Bem, amados, nós vamos dar continuidade. Louvamos a Deus pela palavra tão maravilhosa que Deus nos fala ao coração. Não é verdade, irmãos? Não importa o tamanho do texto. O que importa é a lição que cada texto nos traz para a nossa vida. Continuemos orando uns pelos outros. Continue orando por mim, pelo nosso amado seminarista Daniel, para que Deus continue, irmãos, sempre nos capacitando, nos fortalecendo e nos direcionando para que a nossa exposição bíblica ela alcance o coração da igreja.
Deus sempre trata primeiro com a gente, fala aos nossos corações com sua palavra. Se Deus não falar conosco, então não vai servir para a igreja. Então Deus trata primeiro com aquele que prega e depois ele trata com a igreja. Então agora nós estaremos fazendo a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Para quem não me conhece, sou o pastor Luiz Carlos. Vocês ouviram agora há pouco o seminarista Daniel Elias, e nós fazemos parte da segunda igreja presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Nós estamos fazendo uma exposição sistemática da carta de Paulo a 1 Coríntios. E hoje nós estamos concluindo o capítulo 12. Faremos a leitura, capítulo 12, do versículo 12 até o 31, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Teremos uma breve palavra de oração. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez. E diante da tua trina presença, nós rogamos ao teu amado Espírito Santo em que nós habita, que nos ilumine e nos capacite a compreensão das tuas sagradas Escrituras. E que o Senhor, por meio do teu Espírito, nos desafia, ó Pai, a vivermos a tua palavra, para que tudo em nós redunde no louvor, na glória e na honra ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, nos capítulos anteriores, Paulo ele havia comparado a igreja a uma família, a um exército, a um templo, a uma noiva. Porém, a figura predileta de Paulo para descrever a igreja é o corpo. De modo que na primeira parte, do capítulo 12, dos versículos 1 ao 11, Paulo escreveu sobre o Espírito Santo e os dons espirituais que ele distribuiu aos crentes. Nessa segunda parte, dos versos 12 até o 31, ele fala da igreja não como indivíduo, mas como uma unidade. Por isso, ele retrata a igreja em termos de um corpo humano. Pois para Paulo, meus irmãos, a ilustração do corpo serve para mostrar a diversidade no interesse, da unidade. Sendo assim, ele destaca aqui, digamos,
3 grandes verdades que passaremos a tratar a partir de agora. Então, nós temos, né, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Em primeiro lugar, dos versos 12 e 13, nós temos a unidade do corpo. Em segundo lugar, a diversidade do corpo, dos versos 14 até 27. E em terceiro lugar, a mutualidade do corpo, dos versículos 28 a 31. Então, inicialmente, nós temos a unidade do corpo. E uma das coisas que nos chama exatamente a atenção é que nós temos a diversidade na unidade. Muitos são membros, é fato, é verdade, mas o corpo ele é um só. Nós nos tornamos membros deste corpo, meus irmãos, através do batismo com o Espírito Santo na nossa conversão. Ali nós somos enxertados na videira que é Cristo. Então a gente tem que ter essa compreensão daquele ato, daquele momento em que nós nascemos de novo. Que aí nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então é exatamente assim que acontece. Então, meus irmãos, assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim que Paulo está se expressando no verso 12. Isso nos remonta a uma outra passagem bíblica, quando Paulo ele fala aos Romanos, capítulo 12 também, por incrível que pareça, versos 4 e 5, Paulo diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí a gente entende agora com mais clareza essa questão de Paulo sempre estar fazendo alusão a essa perspectiva de comparar a igreja como um corpo e tendo diversos membros. Então, meus irmãos, o fato é que o que nós precisamos compreender que cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. E ao fazer parte do corpo de Cristo, cada membro em si possui uma função. A discussão não está em torno da função que cada membro tem, considerando o dom que possui, mas aquele a quem nos concede o dom ao serviço do reino. Esta é a questão. Que era um problema que existia na igreja de Corinto, né, que a gente vai ver mais à frente sobre essa perspectiva. Então, com respeito a Cristo, Santo Agostinho ele diz o seguinte: visto que em Cristo somos a videira frutífera, que somos fora de Cristo senão poucos ramos murchos. Não é? Ou seja, uma vez que você está fora de Cristo, o que é que você é? Nada, não existe vida. O que Agostinho está querendo dizer é justamente isso. O que nós compreendemos, uma vez que somos enxertados na videira, é que nós temos vida. E uma vez que nós tenhamos vida enxertados na videira que é Cristo, nós iremos produzir frutos, frutos dos quais pertence este ao Espírito. Quando nós podemos ver com muita tranquilidade na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde ele deixa claro ali quais são os frutos do Espírito e quais são as obras da carne. Né? Então, meus irmãos, Calvino, falando a respeito dessa circunstância e situação da igreja de Corinto, ele comenta dizendo o seguinte: Paulo está estimulando os crentes a manterem-se unidos pela associação de seus dons para o benefício recíproco, porquanto seus dons haviam sido outorgados por Deus, não para que cada um nutrisse a si próprio, mas para que tivesse com que auxiliar a outrem. Ou seja, irmãos, o dom espiritual, ele não é para a exclusividade do membro, para a sua satisfação pessoal. Todo o dom que Deus nos concede por meio do seu Espírito Santo a cada um de nós é para o serviço no reino. Mas a gente compreende que o exercício do dom espiritual nos traz um benefício, isso é um fato, isso é uma realidade. Mas é primeiro que a gente entenda, não é, que devemos aprender com Cristo em relação ao usufruto dos dons. Por exemplo, a maneira de comportamento do nosso Salvador.
Vocês se recordam quando ele faz aquele famoso lava-pés? E aí Pedro, não, Senhor, faz isso comigo não. Por quê? A função de fazer aquilo era de quem? Quem fazia aquilo, irmãos? Eram os escravos. Os escravos que faziam aquilo. Quando você recebia alguém em casa e aquela pessoa tinha escravos, o escravo ia lá lavar os seus pés para dar aquele conforto, né? Limpar os seus pés, você se sentir mais à vontade de estar ali. Então Cristo vai assumir essa função. A questão não é a função em si, a questão é quem. Ali era o Cristo ensinando a humildade, ensinando o serviço, que não importa qual seja, deve ser feito para a glória de Deus. Então não importa o dom que você tem. O que importa é que você está a serviço do reino. O que importa é que o dom foi concedido a você pelo Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo que habita em você. E que o responsabiliza pelo dom que você tem. Lembramos da parábola dos talentos, né? É bom a gente sempre recordar disso. Então, aquilo que te foi posto às mãos, a Bíblia nos ensina, faça-o. O dom que você tem é para o serviço no reino. Não é para seu bem, prazer, status pessoal. Então a gente chega no verso 13, e aí temos a expressão, né, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Quando somos batizados pelo Espírito, irmão, significa que pertencemos ao corpo de Cristo. Nós somos enxertados na videira, ou seja, nós somos ligados a Cristo. Como Paulo gosta de dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não pode haver nenhum cristão que não tenha sido batizado no Espírito Santo, nem pode haver mais de um batismo no Espírito Santo. Há um só batismo. De outro modo, se assim existisse, todo o propósito da unidade no corpo de Cristo, ele fica distorcido. Ok? Então, todos os cristãos foram batizados no Espírito e, portanto, estão todos em um só corpo. Simon Kistemaker, escritor e comentarista reformado, ele diz o seguinte: não é a observância exterior do batismo com água, mas a transformação interior operada pelo Espírito Santo que leva as pessoas a um relacionamento vivo com Cristo. Quando você é batizado, não é, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está assumindo publicamente a sua fé no culto solene. Essa é uma perspectiva. E você agora está fazendo ali parte da membresia daquela igreja. Mas você está professando publicamente e visivelmente a sua fé. Você está a confirmando para as pessoas e confirmando para o próprio Deus. Reconhecendo a obra salvífica de Deus em sua vida. E aí vemos a expressão que Paulo utiliza, foi dado beber de um só Espírito. Sobre essa passagem há muita discussão teológica acerca dele, não é? De difícil interpretação. Mas nós chegamos a um entendimento, não é? Quando a gente trabalha pesquisando e vendo os diversos comentaristas falando a respeito, aqui eu creio, irmãos, que remonta a uma passagem específica de Cristo. João, capítulo 7, e os versículos 37 a 39, que diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então nós compreendemos que justamente é aquele momento ali da salvação, aquele momento da sua conversão, aquele momento ali onde você é trazido à luz da sua mente e à compreensão que você é pecador, que carece da glória de Deus, por meio da ação interna do Espírito Santo. David Prior, ele diz: este desejo de experimentar o Espírito mais e mais por parte de cada cristão une o corpo numa sincera dependência de Jesus. Então essas são consequências que a gente pode assim colocar
positivas do ato de foi dado de beber de um só Espírito. No momento da nossa conversão, nós temos aquela transformação maravilhosa, né? Alguns tiveram uma conversão mais tranquila, outros foram convertidos por Cristo em meio a situações aí bem difíceis e complicadas. Mas o que importa é o seguinte, todos nós nascemos de novo. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós bebemos do Espírito. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Todos nós temos, no mínimo, um dom espiritual da parte do Espírito que distribui como lhe apraz. E isso é importante que nós não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso. Apenas e tão somente creiamos. Creiamos. E é bom que você consiga distinguir qual é o dom que é em você. Mas para isso é preciso se envolver na igreja, não é? Para isso também a própria igreja identifica em você o dom. E isso é bom a gente compreender. Então nós temos a segunda parte, que nós temos a diversidade do corpo, dos versículos 14 a 27. Então Paulo aqui faz aquela comparação, né, aquela analogia entre os membros de um corpo humano e os membros da igreja. E a gente procura ter aqui um certo cuidado, irmãos, porque aqui geralmente existe um perigo enorme que às vezes a igreja ela pode caminhar nessa direção, que é o perigo da inferioridade e o perigo da superioridade. Tá? Então, Paulo ilustra que a superioridade e individualidade desses membros estavam sendo as marcas deste corpo, a igreja de Corinto. Mas aí existe algo que nós precisamos nos recordar. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, e o verso 7, Paulo diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, esse texto aqui especificamente acaba com essa questão de superioridade e inferioridade em relação aos dons espirituais. Porque a questão não está e nunca estará no vaso, em você, em mim. A questão não é essa. A questão, meus amados irmãos, é Deus, é o Espírito Santo atuando, agindo em nós. Somos instrumentos na mão de Deus, para que Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos use poderosamente para o louvor, para a glória e honra do nome dele. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa compreender e não se degladiar como a igreja de Corinto ficava numa posição de que tem determinado dom fosse superior, fosse mais espiritual, estivesse numa situação elevada do que o outro. Isso é besteira do orgulho humano. Isso não vem da parte de Deus, porque o dom é dado para serviço e não para status nem posição. Então não existe essa questão dos dons espirituais de alguém ser superior e de outro ser inferior. Não há. O Espírito que concede é o mesmo. E aí a gente chega no verso 18, não é? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então aqui Paulo faz uma pausa em sua ilustração, que é o corpo, não é? Falando dos membros da igreja como um corpo humano. Só que quando ele chega aqui, então Paulo aqui ele destaca duas coisas que são importantes, que a gente deve considerar e a gente deve observar. Mas dispôs os membros colocando cada um deles no corpo. Ok?
verso 18. Leon Morris diz: seu lugar e sua função derivam da designação divina e não de qualquer coisa inferior a isso. Entenderam? É Deus. É o próprio Deus que nos enxerta na videira. E é o próprio Deus que designa o que eu, você e nós iremos fazer a nível de serviço no reino. Por favor, entenda isso. É o próprio Deus atuando. E como ele faz isso? No final do texto diz, verso 18, como lhe aprouve. Nós estamos estudando, meus irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 a 31 no momento. Você que chegou depois, é esse o texto que nós estamos trabalhando. Então, Paulo chega no verso 18, no final diz, como lhe aprouve. Ou seja, Deus distribui os dons como ele quer. Ele é Senhor para isso. Não somos nós que vamos chegar e aí, Deus, é o seguinte, eu quero tal dom. É assim que funciona? Não, não é. Então Deus, meus queridos, deu determinado dom, no mínimo um, para cada um de nós, para servir a Deus. E isso é o que é importante. É para o serviço. Nós estamos na igreja, não é para ser servido, não. A gente tem que estar na igreja com a consciência que eu estou para servir. Então, imagine uma igreja onde todos são plenos e conscientes do seu dom e estão lá com a disposição amorável, graciosa, tremenda e maravilhosa para o serviço. Como essa igreja vai ser forte? Como essa igreja vai crescer com os dons de maneira abundante? Se todos estiverem imbuídos de um único pensamento, o serviço para a glória de Deus. É esse entendimento que a gente tem que ter enquanto igreja. E não ficar de mimimi, de discussões tolas, de se rasgando feito seda muito facilmente. Nós estamos lá para servir, meus irmãos. Mas é preciso também respeitarmos uns aos outros. Há necessidade que haja respeito. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Mas uma coisa é certa, pouco ou muito, uma coisa que não vai deixar de ter naquele dia, no grande juízo, é a cobrança. Sobre essa questão, Calvino diz o seguinte: que curvemos nossas cabeças, pois diante da ordem que Deus mesmo estabeleceu, a fim de não desperdiçarmos nossas energias opondo-nos à sua vontade. Calvino foi bem direto nessa, não é? É uma pancada, bem no queixo. Para quem se sente orgulhoso demais com o dom que possui. Irmãos, é Deus o tempo todo. É Deus o tempo todo. Então, é preciso entender que não há lugar para vaidade. Não há lugar para disputa. Não há lugar para status. Não há lugar para desprezo nem indiferença. A igreja não é assim. A igreja de Cristo não pode ser assim. Se for assim, se é assim que as pessoas se comportam, elas precisam nascer de novo.
Não, não tem condições da Igreja de Cristo ser dessa forma. Então, meus irmãos, a gente chega ao terceiro aspecto do texto. A mutualidade do corpo. Então, nós temos aí dos versos 28 a 31. Então, Paulo aqui, ele faz uma ordem, né? E ele numera, tá certo? Os dons. Essa não é a lista completa. A outra parte que a gente leu, ela é mais dinâmica, possui mais dons. Então, Paulo deixa claro o seguinte. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, mestres. 4, operadores de milagres. 5, dons de curar. 6, socorros. 7, governos. 8, variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las, que fica em último lugar. Então, primeiro a gente entende que alguns dons aqui eles foram temporais, que existiram apenas no início do crescimento e desenvolvimento da própria igreja. Por exemplo, primeiro, não existem mais apóstolos. Apóstolos foram todos aqueles comissionados diretamente por Cristo, que viram o próprio Salvador. Não é? É tanto que Paulo é considerado como o apóstolo fora de época, porque Cristo se apresentou a ele pessoalmente. Ele viu o próprio Cristo. Não é? Cristo foi lá e teve aquele encontro pessoal com Paulo. E aí Paulo caiu do cavalo, literalmente, e se transformou. Não é? Foi transformado por Cristo naquele momento. Profetas, aqui a gente sabe que não existe mais profetas hoje. Os profetas eles tinham uma função peculiar de trazer a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, geralmente era toda a frase inicial de cada profeta. Quando nós olhamos os escritos do Antigo Testamento, então hoje o que nós temos é o pastor. Porque o profeta era aquele que era inspirado por Deus para falar sua palavra. Hoje a Bíblia está completa, né? O cânon está completo, ok? A Bíblia já fechou, está inteira, é a palavra de Deus, nós sabemos disso. Então hoje o que é que existem? Os pastores possuem a iluminação do Espírito Santo, né? Para trazer a palavra de Deus. Mestres são todos aqueles que ensinam, e aí a parte do dom sendo pedagógico, né? A parte da docência mesmo. Operadores de milagres. Nós não temos a pessoa em específico realizando milagres, mas nós temos o próprio Deus atuando e fazendo milagres. Nós acreditamos, viu, irmãos? A teologia reformada acredita que Deus realiza milagres, sim. O que nós compreendemos à luz das Escrituras Sagradas é que hoje a gente não tem uma pessoa que seja detentora do dom de fazer milagres. Por exemplo, dons de curar. Hoje a gente não tem uma pessoa que tem o dom de curar, o dom da cura. Mas o próprio Novo Testamento nos orienta que sejam chamados presbíteros da igreja e que sejam feitas orações em prol daquele que está enfermo. E a fé dele o curará. Então a gente acredita na cura, sim. Deus pode curar? Pode. Porque, irmãos, se nós tivéssemos uma pessoa detentora do dom de curar, a gente já teria resolvido o problema da Covid-19. Era só o irmão ou a irmã ir lá no hospital e orava por todas as pessoas, e todas as pessoas sairiam curadas de lá. Mas nós acreditamos que nós podemos e devemos orar e rogar a Deus pela cura. E se fosse a vontade de Deus, Deus vai curar. Nós temos o dom de socorro, que aí é um dom que existe hoje. Né? Aquele que tem a capacidade de socorrer, de fato. Ele está preocupado sempre com os outros. Nós temos governos. Toda a igreja tem seu sistema de governo. Então existem aqueles que estão liderando, governando a igreja. E aqui a gente tem o variedade de línguas, que é o menor dom que Paulo cita aqui em último lugar. Então hoje
nós não temos mais a necessidade desse dom, até porque, por exemplo, qual é a necessidade do dom de variedade de línguas no culto na nossa igreja, onde todos nós falamos em português? Esse dom foi extremamente útil, principalmente na igreja de Corinto, porque era uma igreja cosmopolitana, não é? Então, Corinto era uma cidade portuária, que ainda até hoje, e tinham pessoas de várias nacionalidades. Então, as pessoas estavam presentes no culto, pessoas de diversas línguas. Isso a gente se lembra muito bem quando acontece a descida do Espírito Santo em Atos 2, que o Espírito Santo toma, né, os apóstolos ali, aparecem as línguas como de fogo, e o próprio povo vai dizendo o que é isso, né? Nós estamos entendendo em nossas próprias línguas maternas. Então, o dom de variedade de línguas, né? Vale salientar, irmãos, que no Novo Testamento, no texto original no grego, em nenhum lugar existe a expressão línguas estranhas, viu? É variedade de línguas, o dom de línguas que geralmente nós encontramos. E aqui a língua, o texto grego, né, a palavra no grego, indica que é idiomática, né? É idioma, é uma língua normal, como inglês, francês, tá? E é o menor dom. E aí vem o problema, né? É que as pessoas que tinham esse dom estavam se sentindo superiores aos outros, porque justamente chama atenção, né? É um dom espetaculoso, né? Aquela coisa toda. Então, a ideia, meus irmãos, é que todos os membros do corpo de Cristo eles possuem dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. E é bom que a gente entenda isso. Então, Paulo continua, segue em frente, dos versículos 29 a 30. Ele faz diversas perguntas retóricas, não é? No texto. E ele vem com a sua orientação dizendo que, olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele faz toda essa analogia em relação ao corpo, né? Deixa isso bem claro, que cada um tem sua função específica, bate de frente no orgulho das pessoas, tá certo? As pessoas que estavam se sentindo espiritualmente superiores a outras por causa do tipo de dom espiritual que ela tinha, tá certo? Isso não existe na igreja. Como quando eu deixei bem claro, irmãos, né? Quando eu citei justamente o texto que Paulo fala que nós somos vasos de barro, porque a excelência não está no vaso, e sim, né, no tesouro que é depositado no vaso. Como também a gente precisa ter a compreensão que todo dom espiritual, e aqui eu vou ser redundante mesmo, e vou bater na mesma tecla, o dom é para o serviço. Serviço. Entendeu? Serviço. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Infelizmente, não é? O último dom, o dom de línguas, causa em algumas pessoas uma certa vaidade e orgulho espiritual. Era o que acontecia com a igreja de Corinto. Então, esses irmãos estavam se achando que eram mais poderosos, eram mais espirituais, não é? Se sentiam como se fossem mais excelentes do que os outros. Então, é algo, meus irmãos, que a gente precisa entender, que nenhum dom espiritual foi nos concedido para essa perspectiva, não. É para o serviço e amor ao próximo. Exatamente. Exatamente. Primeiro, a nossa relação com Deus, de amor a Deus, de obediência, que a gente vai ser, nós somos responsabilizados pelo dom que temos, vamos prestar conta disso. É bom que se entenda isso. E a ideia sempre será mesmo o serviço dentro do reino. Servir ao reino. Então, Paulo vai deixar aqui claro que Paulo orienta os coríntios a buscarem e a valorizarem os dons, irmãos, que são eficazes para a edificação da igreja. Os crentes de Corinto estavam errando, e errando mesmo, em se preocuparem com uma ostentação egoísta, no lugar de procurarem serem úteis no reino. Irmãos, olha, como pastor, estudar os originais, estudar o grego, estudar o hebraico,
ler bons livros, conhecer a confissão de fé, catecismo maior, o breve catecismo da igreja, que são documentos confessionais da nossa igreja, não é? Ler bastante a Bíblia. Se isso tudo que eu fizer não for para a glória de Deus, que utilidade terá? Se isso for para minha vaidade pessoal, para minha posição de desenvolver um status espiritual, de que isso vai adiantar? Nada. Não vai valer nada. Meu dom, seu dom, o conhecimento que nós desenvolvemos com o nosso dom, que nós nos aprofundamos no serviço para Deus, é que vai fazer a diferença, irmãos, na vida dos outros. Na vida dos outros. Isso é importante que nós venhamos a falar. E é importante que a gente tenha essa consciência. Os dons que cada um de nós temos, exclusivamente para o serviço no reino. E uma outra coisa que nós também não podemos esquecer, eu e você vamos prestar conta. Vamos prestar conta, não é? Quando nós estivermos trabalhando no capítulo 13, viu, Eliabe? Aí a gente vai falar sobre essas questões do amor, tá bom? Que aí Paulo faz outras observações e quarta-feira nós estaremos falando sobre isso, iniciando o capítulo 13, ok? Vamos orar e vamos fazer após alguns avisos que são importantes, ok? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por todo o direcionamento concedido pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, Deus, a compreendermos, a entendermos o dom que cada um de nós temos, para que podemos, ó Deus, no serviço, no reino, à disposição, ó Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, em servir aos irmãos, o Senhor em tudo em nossas vidas, seja exaltado e glorificado. Que caia por terra, Senhor, qualquer perspectiva egoísta, ufanista, orgulho, soberba, que essas coisas, ó Deus, caiam por terra, que não haja lugar em nossos corações para a autossuficiência, porque ninguém na igreja é autossuficiente. Então, Pai Santo, nos ajude a sermos instrumento de bênção em tuas mãos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos estão lembrados, e é importante a gente estar dizendo isso, que esse momento de isolamento social, a igreja continua tendo seus compromissos a honrar. Então, meus amados irmãos, temos preocupações de diversas maneiras em relação à nossa igreja. Estamos preocupados com alguns irmãos que são autônomos. Esses irmãos ainda trabalharam, não é, no mês de março, por isso que ainda receberam alguma coisa no mês de abril. Só que passou abril, esses irmãos não trabalharam, nós já estamos em março, ou em maio, e nós precisamos contar, meus irmãos, com a ajuda de vocês, em relação à cesta do amor. O diácono Aloísio conversou comigo, estava dizendo que um dos itens, de fato, que ainda está faltando é o feijão, está precisando. Então, antes de levar, não é, vocês que fazem parte da segunda igreja presbiteriana de Rio Doce, receberam um papelzinho, né, que foi dado à noite em um dos cultos, e você tem ali um tipo de gênero alimentício para levar. Então, antes de levar, por favor, dê uma ligada, ok, para o diácono Aloísio para procurar saber qual é a necessidade real dos alimentos. No presente momento, ele me mencionou que está faltando o feijão, né, que mais está precisando no momento, mas é bom ligar. Não deixe, meus irmãos, também de estarem levando os dízimos e as ofertas na casa do diácono Aloísio, ok? Agora, se você está na posição de risco, por favor, não saia de casa. Ligue para um dos diáconos que vai na sua casa, pega a sua oferta, pega seu dízimo, pega a sua oferta de amor também para levar na casa de Aloísio.
Nós também disponibilizamos 2 contas, meus amados irmãos, para quem quiser fazer a transferência bancária, ok? Então, por favor, se você quer fazer dessa forma, que pode fazer até pelo aplicativo, fale conosco pelo direct ou fale comigo pelo WhatsApp, tá bom? Deus os abençoe